Bem, gente, bom dia. Bom, aqui vai um videozinho para tentar ajudar vocês, já que vários entre vocês manifestaram, alguns manifestaram dificuldade de resolução da P1, e como nós não podemos ter aula na terça-feira por conta do feriado, enfim, até porque também muita gente nem acessa, né? E eu peço que vocês passem para os colegas a necessidade de acessar, porque a gente precisa fazer um levantamento de quem está assistindo, de quem não está assistindo a aula. Mas enfim, por conta disso, eu prometi para algumas pessoas, até para a Rebeca, que é representante do curso, que está mais em contato comigo, que faria um pequeno um vídeo comentando rapidamente a prova, tentando dirimir algumas supostas dúvidas. Eu não sei quais são as dúvidas da maioria de vocês, mas vou tentar aqui melhorar um pouco a compreensão das questões. Então vamos lá, vamos rapidinho, não quero que esse vídeo seja longo demais, mas vamos lá. Então vamos ver, vocês estão vendo aí, espero que já estejam vendo a prova. E eu vou tentar comentar para vocês questão por questão. Como eu tinha dito para vocês, não cabe a mim responder as questões, cabe a vocês. E o que eu percebi é que há uma certa dificuldade nas questões que são necessárias, a justificação das alternativas falsas. De antemão eu já alerto, quer dizer, foi uma determinação da Unifametro, porque se colocássemos as provas como originalmente elas tinham sido planejadas, de múltipla escolha, sem essa justificativa, num sistema como está sendo feito aqui, agora, né? Cada um faz a sua em casa, poderia acontecer de não haver uma medição correta, né, do conhecimento, porque algumas pessoas poderiam se aproveitar das respostas de outras pessoas. São poucas, mas isso acaba acontecendo. Então a gente pediu para justificar, até para valorizar um pouco mais as questões, né? E as outras questões são são as chamadas questões abertas, que você tem que pensar e escrever. Então vamos lá. Nesse aspecto, vamos lá. Primeira questão. Primeira questão coloca uma citação, a citação do filósofo Heidegger, onde que está nesse livro, né? O homem, quem é ele? E que diz isso. Foi no começo da disciplina que eu apresentei logo essa. Está lá no slide, né? Que diz assim: nenhuma época teve noções tão variadas e numerosas sobre o homem como a atual, nenhuma época conseguiu, como a nossa, apresentar o conhecimento sobre o homem de maneira tão eficaz e fascinante e comunicá-lo de modo tão rápido e fácil, mas também é verdade que nenhuma época soube menos o que é nosso, o que é o homem. Nunca o homem assumiu um aspecto tão problemático como atualmente. E eu peço para vocês lerem essa passagem e assinalarem as questões com V e o F. O que é que quer dizer essa questão? Como eu expliquei para vocês, é que hoje em dia, o Heidegger escreveu isso nos anos 60 do século passado, mas hoje ela é muito válida, continua sendo mais válida ainda. Eu até disse isso em sala de aula. Isso quer dizer o quê? O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que nos tempos contemporâneos nós temos um monte de alternativas para explicar um monte de coisas sobre nós. Nós temos meio de comunicação, nós temos conhecimento científico sobre o ser humano em todos os aspectos físicos, biológico, microbiológico, psicológico. Nós temos uma ciência já extremamente desenvolvida, temos um conhecimento e uma tecnologia de disseminar esse conhecimento científico sobre o ser humano e tudo. Mas aí ele constata isso, depois ele diz, mas é verdade também que a nossa época continua sendo precisando responder questões sobre o ser humano que nós não conseguimos ainda responder. Ou seja, mesmo diante de todo esse avanço científico, tecnológico, de conhecimento sobre o ser humano continua a ser objeto de pensamento. É isso que ele quer dizer. Aí vocês vão para as alternativas e veem quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Então, primeiro, mesmo com todos os esforços do conhecimento científico, ainda restam questões importantes que a filosofia busca compreender a respeito do ser humano. É verdade ou não é verdade isso? Diante do que foi posto. Vocês querem que eu diga que se é verdade ou não é verdade? Não vou dizer, mas assim, diante do que eu acabei de explicar, é verdade que
mesmo com todos os esforços do conhecimento científico, ainda restam questões importantes que a filosofia e também a ciência busca compreender a respeito do ser humano, mesmo com tudo. O que vocês acham? E a segunda, a filosofia é capaz de dizer o que é humano, mas a ciência não consegue, pois é sempre incompleta. O texto diz isso? Isso é correto? É correto deduzir isso a partir do texto? Se não é correto, por que não é correto? A ciência é sempre incompleta e a ciência não consegue dizer o que é o ser humano? Nada. Porque ela é sempre incompleta. Só a filosofia é capaz? O texto diz isso e isso é verdade. 3. A comunicação e os saberes a respeito do homem avançam muito, mas mesmo assim ainda é necessário pensar sobre a vida humana, visto que ela continua cada dia mais complexa. O texto dá a entender isso? O que vocês acham? A vida humana continua complexa, mesmo com todo o conhecimento, com toda a comunicação que se tem? E precisa ser pensado? É verdade isso ou é falso isso? 4. Saber quem é o homem hoje é muito mais difícil por causa do conhecimento científico, que é bastante complexo. Será que a complexidade do conhecimento científico tornou o conhecimento sobre o homem mais difícil? O texto, a passagem que dá a entender esse aspecto, sim ou não? Se não, por que não? E quinto, o mundo atual coloca questões cada vez mais difíceis de serem respondidas. E por isso a antropologia continua sendo atual. É possível deduzir isso? Se sim, é verdadeiro. E se não, é falso. Por que seria falso? Mas assim, o mundo atual continua a colocar questões sobre cada vez mais difíceis. O que é que vocês acham? O texto fala algo sobre isso. Que é que ele coincide com o que a gente está aqui? Então, questão 2. Eu estou indo rapidinho porque são 9 questões, são 9 ou são 10 questões, então não dá para ser muito demorado. São 9. Segunda questão. São 3 as linhas que estabelecem as bases para a construção da ideia de homem na antiguidade grega: linha teológica, linha cosmológica e linha antropológica. Eu peço para vocês definirem cada uma delas. Definição rápida. Não há muito o que dizer sobre isso. A gente falou lá, tem lá nos slides, tem no livro do Antropologia Filosófica. Eu falei para vocês, linha teológica, o que é? Tem a ver com Deus, baseada na ideia de que o ser humano tem uma relação com os deuses, aquele tipo de relação que eu coloquei. Linha cosmológica, a relação do homem com o cosmos, que é a natureza. Linha antropológica, o homem relacionado, referenciado. Eu falei até para vocês, são 3 pilares. A gente entende o ser humano a partir de 3 perspectivas. Perspectiva teológica, divina, de origem divina, perspectiva cosmológica, de origem natural, e a perspectiva antropológica, de origem na relação com os seus próprios pais. É só explicar isso, não tem muito que definir cada uma delas. Terceiro, mais uma vez assinalar a VOF. E aí eu pergunto sobre as concepções do homem na antiguidade grega, podemos afirmar. Então, assim, tem a ver com as linhas teológicas, tem a ver com o pensamento dos sofistas, são vários aspectos sobre a concepção antiga do ser humano. Primeiro, relação de dependência e subserviência, dependência, submissão, bem como de desejo de se igualar aos deuses, caracteriza que postura? É a linha teológica, a linha cosmológica ou a linha antropológica? O que é que vocês acham? Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar se isso é verdadeiro ou falso. E se é falso, se não é essa, qual é? Item 2. Os sofistas defendiam a existência de uma natureza humana diferente da physis, com predicados próprios. Eles defendiam isso? Eu me lembro que eu dizia para vocês, os sofistas têm uma ideia de uma segunda natureza, lembra que eu falei sobre isso? Terceiro, contemplar a ordem da physis é característico da linha teológica. Contemplar a natureza, característica da linha teológica, sim. Se for sim, verdadeiro. Se não é, qual é? Então você bota aqui justificativa da opção falsa. Se não for, você diz, olha, o item 3 é falso por isso, porque não equivale a essa linha, equivale a tal linha. Se é verdadeiro, não bota nada. Se é verdadeiro, basta botar o verdadeiro. 4. A excelência da alma é, segundo Sócrates, conquistada pela oposição entre convenção e natureza. Sócrates fala da excelência da alma, me lembro que eu falei sobre isso. A excelência da alma, Sócrates, o homem deve buscar a sua excelência, a virtude, né? A areté,
E ele deve buscar como? Quais são os tipos de excelência? Tem a excelência do guerreiro, a excelência do político, a excelência do sábio. Isso tem relação com a oposição entre convenção e natureza? Quem fala de oposição entre convenção e natureza é Sócrates. Então, se é verdadeiro, bota ver. Se não é verdadeiro, você diz, não é verdadeiro por isso. Quem fala disso não é Sócrates, é quem ou. Enfim, vocês vão verificar. Item 5. A ideia da interioridade, divino interior na antropologia socrática, fundamenta a noção de moralidade? O que é que vocês acham? Eu lembro que eu falei muito sobre Sócrates, sobre o que Sócrates faz surgir o indivíduo, que conhece-te a ti mesmo, o conhecimento de si leva à sabedoria, e tudo isso tem a relação com isso, com essa fundamental noção de. Se vocês pesquisarem também, até nos slides já tem dizendo. E sexto, o dualismo corpo e alma teve seu apogeu no pensamento platônico. Foi? Ou não foi? Foi Platão? Foi Aristóteles? Foi nos sofistas? Quarta questão. Quarta questão é uma situação, né? Um contexto que eu criei para que vocês identifiquem. Então, mas eu vou ler aqui, por exemplo. O casal homoafetivo é afrontado, é uma situação, por pessoas na rua, por estarem passeando de mãos dadas. Um casal de gays, ou masculino ou feminino, não importa muito. Um casal homoafetivo. Diante do ataque, eles são afrontados, eles são atacados por um grupo de figuras preconceituosos, claro. Diante desse ataque, eles reagem, tentam argumentar. Nós temos o direito de estar aqui, como qualquer outro casal. Nossa sociedade aceita. Isso é preconceito de vocês. Né? Nós temos uma união estável. O juiz nos casou civilmente. Nós temos todos os direitos. Parem com isso. Vocês estão sendo preconceituosos, vocês estão sendo conservadores demais. E tal. E os agressores retrucam, dizendo, não sei o que, isso que a gente tem visto nos últimos tempos, cada vez mais, infelizmente. Isso está errado, né? Está errado pessoas do mesmo gênero, né, se relacionarem, não é natural, isso é contra a natureza, né? Ou é pecado, Deus não fez homem para ficar com homem, Deus não fez mulher para ficar com mulher. São as críticas que são utilizadas para, né, afrontar esse casal afetivo. Aí eu peço para vocês avaliarem a situação com base nas linhas interpretativas, teológica, cosmológica, antropológica, e também com base em alguns daqueles aspectos do pensamento sofista, que fala, por exemplo, de segunda natureza, natureza e cultura, convenção e physis, né? E para vocês identificarem nos argumentos do casal e nos argumentos dos acusadores quais são as linhas. Vocês vão dizer aqui. O casal argumenta isso. E isso que o casal diz tem a ver com a visão tal. Esses que acusaram o casal desse argumento estão se baseando na linha interpretativa tal. E esses que acusaram esse de outro estão se baseando na linha interpretativa tal. Pronto, é isso que eu quero saber. No item A. E no item B, eu quero que vocês façam comparações e apresentem argumentos favoráveis ou contrários às posições de conflito. No item B, é a opinião de vocês sobre o que é que vocês acham. Primeiro, vocês vão identificar as linhas dentro dos argumentos, entendeu? O casal argumenta que eles têm direito, que a sociedade autorizou. Então, o que é que isso é baseado em que ideia? Ideia dos sofistas, ideia teológica, cosmológica, antropológica. E os acusadores também. É possível identificar. Isso é o item A. O item B é a opinião de vocês. O que é que vocês acham? Questão 5. Na concepção medieval cristã do ser humano, é afirmado que ser e destino do homem se manifestam na busca da salvação e que o ser humano deve buscar sempre seguir os desígnios de Deus. Esta postura é denominada teocêntrica. Por quê? Fácil. Não vejo muito problema nessa questão. É só por que ela é teocêntrica? Já estou afirmando que ela é teocêntrica. E o que é que isso tem a ver? Por que ela é teocêntrica? Item 6. O Renascimento revelou uma mudança de mentalidade entre o mundo medieval e o mundo moderno que se manifestou nas artes, de forma que grandes pintores e escultores renascentistas começaram a retratar as figuras humanas de maneira diferente.
Fale sobre esta mudança, sobre seus efeitos na maneira de se conceber o ser humano na modernidade. Aquele vídeo que eu gravei sobre arte renascentista é fundamental. Dá uma lida naquele, dá uma assistida naquele vídeo e vocês vão responder com as mãos nas costas, de olho fechado, né? Houve uma mudança, a mudança é nítida, é clara. Eu citei vários desses aspectos. Mais do que a mudança na arte em si, ela representa uma mudança de mentalidade. Da maneira de conceber é a mudança de mentalidade. O que é que mudou? A maneira de entender o ser humano, de ver o ser humano. Citei algumas dessas mudanças. Item 7. Assinalável o F. Né? A respeito da visão moderna, renascentista do ser humano, podemos afirmar que... Estamos falando de renascimento e de modernidade. O valor do humano está mais na racionalidade teórica do que na racionalidade prática, como era nos povos antigos. O renascimento, a gente diz, o renascimento fez renascer o mundo antigo. Então a ideia era essa. Mas eu também falei outras coisas. Eu falei que a ideia era renascer, mas acabou fazendo outra coisa. Então, o conhecimento no mundo moderno, a visão artística no mundo moderno é baseada apenas na teoria ou na prática? Também, uma razão prática de fazer. O Homo faber, lembra que eu fazia? Ou é só um renascimento mesmo da visão antiga de um ser humano não ser racional? Se é verdade, bota a verdade, não precisa explicar. Se é falso, se não é isso, explica por que não é isso. Lá nas linhas. Item 1 é falso, por isso. Se for. Item 2. Retomar o interesse pelos pensadores clássicos. A respeito da visão renascentista, moderna e renascentista, retoma o interesse pelos pensadores clássicos. Por isso o nome renascimento. Isso, entretanto, não impediu o surgimento de novas ideias. É verdadeiro ou falso? É fácil. Item 3. Ao incentivo da técnica e exaltação da criação artística baseada em estudos e análises anatômicas. Isso é verdadeiro? Ou é falso? Se for falso, vamos dizer que não. Por que não é isso? Item 4. O renascimento moderno propõe a ideia de natureza humana empiricamente observável, ou seja, uma natureza humana que é empiricamente, empírica é experiência, manualmente observável. O animal humano poderia ser visto em sua anatomia, em sua fisiologia, o que originou as ciências médicas. Tem a ver isso, quer dizer, quando Leonardo da Vinci, quando Michelangelo iam fazer aquelas pinturas lindas, aquela escultura, lembra uma escultura do Davi? Eles usavam empiria, eles usavam experiência, eles viam pessoas empiricamente, eles pegavam modelos para fazer aquilo, para ficar o mais próximo possível, ou não, era tudo da cabeça deles. Né? Então o ser humano, o que eu chamo aqui de animal humano, a anatomia desse ser humano passou a ser valorizada, passou a ter importância. Isso acabou acarretando uma preocupação maior com essa fisiologia, com essa anatomia, o que deu origem ao interesse pelas ciências médicas. Tudo. É verdade isso ou é falso? Se for verdade, bota a verdade. Se for falso, você vai dizer por que não é. E quinto, o corpo humano torna-se um novo objeto de adoração e exaltação religiosa, sem nenhuma implicação científica. Há uma exaltação do corpo humano no Renascimento? Ela é do tipo religioso? Sem nenhuma relação com a ciência? Se for verdade, diz verdadeiro. Se for falso, diz não, é falso por isso. Oitava. Entre as principais características do humanismo moderno está o valor dado à racionalidade humana, visto agora em sua capacidade de transformar a razão teórica em razão prática. O humano será avaliado por sua capacidade de transformar o mundo usando a ciência como ferramenta. Isso é uma afirmação. Explique como o impacto dessa nova postura ajudou na origem das ciências médicas. Se vocês perceberem, a oitava tem uma boa relação com um dos itens da sétima. E é proposital, coloquei até para ajudar vocês. Então, assim, o que é que tem a ver a origem das ciências médicas, que hoje nós chamamos de ciências da saúde, a busca da dissecação de cadáveres, o que é que isso tem a ver com essa nova racionalidade humana, uma capacidade de transformar razão teórica em razão prática. O que é que a razão prática diz? Né? O que é que isso tem a ver? O ser humano começa a mexer com as coisas, inclusive com o próprio corpo humano, tem a capacidade de usar a ciência, usando a ciência como ferramenta, influenciou na origem das ciências médicas, das ciências, né,
a relação entre isso. Fale um pouco sobre essa relação. E por último, a nona, que eu peço para vocês assinalarem com VUF, sobre as concepções do homem na modernidade. Mais uma vez sobre modernidade, eu coloco aqui. A gente chama de iluminismo o período da história de transição entre o mundo medieval e o mundo moderno. Isso é o iluminismo. É característica da antropologia moderna o desenvolvimento de uma visão racional. Então, a primeira, se for verdade, bota verdade. Se não for verdade, se a passagem do mundo medieval para o moderno é chamada de iluminismo, você diz que é verdade. Verdade. Se não for, qual é o nome se não é iluminismo? É característica da antropologia moderna o desenvolvimento de uma visão racional de humanidade. Antropologia, desenvolvimento de uma visão racional de homem é característica? É racional. Ou é religioso? Item 3. Entre os principais valores iluministas encontra-se o conceito de intolerância e de desigualdade. Sei lá, eu ainda vou gravar a próxima aula sobre iluminismo, mas já dá para saber, né? Essa daí pode, eu vou gravar hoje ou amanhã eu gravo essa aula sobre iluminismo, não se preocupem não. Mas vocês podem ir lendo, já dá até para responder, né? O iluminismo tem alguns valores que eu vou falar para vocês. São esses aí? Nos slides já dizes. Se não forem esses, digam quais são. Na justificativa aqui das opções falsas. 4. O iluminismo foi um movimento de ideias que pregava a necessidade de se iluminar todas as grandes cidades. Como eu ainda não falei, eu ainda não dei essa aula, ainda não gravei essa aula, vou gravar. Ia ser agora na terça-feira, mas foi feriado. Mas eu vou gravar e já eu boto para vocês sobre iluminismo, aula sobre iluminismo. Mas vocês lendo, acho que já dá para responder isso. Né? Iluminismo significava o quê? Encheu a cidade de luz? Ou tem outra coisa, tem relação com outra ideia? A ideia de iluminação aqui é uma ideia literal ou é uma ideia simbólica? Né? Literal é uma coisa que é idêntica, e simbólica é que representa. E quinto, o iluminismo acredita que a razão seria a explicação de todas as coisas do universo em contraposição à fé. Bom, ainda vou falar sobre essa, ainda vou dar essa aula. Essa nona fica aqui, mas assim, ela não é difícil de responder, de identificar quais são as falsas e as verdadeiras, mas de qualquer forma vocês podem deixar para respondê-la depois da minha aula. Vejam, falando assim, eu espero ter ajudado vocês. Não tirei nenhuma dúvida que ninguém me colocou, ninguém postou nenhuma dúvida no Classroom. Mas eu acredito que deu para dar uma esclarecida. Se vocês assistirem isso aqui, forem lendo, ouvindo o que eu estou falando e lendo, eu acho que vocês respondem, ok? Então é mais ou menos isso. Espero ter ajudado vocês e bom dia e boa prova.